Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30, Nova Versão Internacional. No ar, o programa Lições da Bíblia. Estamos chegando em nosso penúltimo encontro desta temporada, onde estamos estudando sobre o Espírito Santo. Eu tenho a certeza que tem sido muito especial para você descobrir que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, que está preocupado com a nossa salvação, tem personalidade, tem sentimentos e quer salvar a todos nós. Os amigos, para nos ajudarem no programa de hoje, olha, a gente vai trabalhar como resistir o Espírito, como apagar o Espírito Santo, como podemos cometer o pecado contra o Espírito Santo, o que é. E para tratar desse assunto, os convidados, vou começar por aqui. Posso começar por aqui? Claro. Por favor. Pastor Marco Lamarques, ele que é pastor aqui na cidade de Jacareí. Pastor Marco, seja bem-vindo. Pastor Marco terminou agora seu doutorado. Em que área mesmo, pastor? É o doutorado em teologia, mas com ênfase na família, em relacionamentos, principalmente relacionamento do casamento do pastor. Muito bom. É uma área assim bem diferente e bastante ampla, o conhecimento e também os aspectos que a gente pode aprender. Mas é um privilégio estar com vocês, pastor Gilmar. Privilégio. Obrigado pelo convite, viu? Uma É sempre alegria. bom visitar essa casa, é sempre bom estar com os ouvintes e com os que assistem a Novo Tempo e Lições da Bíblia. Sempre edifica a gente cresce aqui com vocês. Muito obrigado. Legal. Pastor Marcelo Carvalho, Prazer, pastor. que é o responsável por todos os capelães das escolas adventistas Isso, na região do Vale do Paraíba. perfeito. Seja Prazer. bem-vindo. Muito obrigado. Você está com um visual diferente da última vez. A gente tenta ficar um pouco melhor, né? Mas sempre procurando fazer a vontade de Deus, né? E principalmente nós temos o contato com a meninada aí. É um prazer, um privilégio também estar aqui estudando a Palavra de Deus, como a gente estuda todos os dias nas nossas escolas, aqui no Vale e pelo Brasil todo, pelo mundo todo, que acontece na Escola Adventista. É um prazer. Muito bom. Vamos orar a Deus nesse momento para claro. abrirmos mais uma vez a palavra. Pastor Ok. Marcelo, pode orar? Querido Deus, é muito bom saber que o Espírito Santo um dia usou homens e mulheres para escreverem a palavra do Senhor. Amém. Gostaríamos que a mesma, ao nós abrirmos, o mesmo Espírito pudesse iluminar a nossa mente para compreendermos as grandes verdades que Ele ensinou no passado e quer ensinar para nós nos dias de hoje. Amém. E cada também ouvinte, que cada telespectador possa acompanhar aqui junto conosco e ser abençoado em sua vida. É o que Amém. nós pedimos em Cristo. Amém. Senhor. Amém. Que você, durante esse programa tenha uma experiência com a Palavra de Deus. Por isso, nós temos o nosso guia de estudos, ele simplesmente sistematiza o que está na Palavra, mas que você tenha aí a sua Bíblia, porque aqui está a vontade de Deus revelada através da atuação do Espírito Santo, como o pastor Marcelo orou, inspirando os autores bíblicos para chegar essa palavra até nós. Nesse momento é hora de ouvirmos a palavra do autor do nosso guia de estudos dessa temporada, pastor Frank Hazel. Com a palavra o autor. Essa é uma excelente questão e já ouvi falar dela muitas vezes. As pessoas têm estado muito preocupadas, se perguntando se teriam cometido o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. O fato é que a pessoa que se pergunta isso, o fato de ela ter trazido isso à tona, é um testemunho de não ter cometido o pecado contra o Espírito Santo. Talvez nenhum outro pecado nas Escrituras tenha causado tanta incerteza na vida de muitos crentes que esse pecado específico mencionado por Jesus no Novo Testamento. Agora, vamos lembrar que cada pecado, todos os pecados são detestáveis para Deus. Não há nenhum pecado que Deus goste. Ele se opõe a todos os pecados. E sabendo que há pecados que trazem maiores e piores consequências em nossa vida, para Deus não há nenhum pecado pequeno, mas se opõe a todos. Agora,
A obra do Espírito Santo é nos levar a ter consciência da nossa pecaminosidade. Sem o Espírito Santo, nem notaríamos que somos pecadores. Ele traz essa consciência de que somos pecadores e então nos leva até Jesus, que é a solução para o problema do pecado, quem dá o perdão para os pecados e cura nossa culpa. Se essa é a obra do Espírito Santo, essa bênção que recebemos dele deve ser entendida por nós como um ato deliberado, algo que é feito de forma consciente e persistente para mostrar o que Jesus Cristo vai fazer por nós ao perdoar nossos pecados. Se lermos o Novo Testamento, esse é o contexto exato em que Jesus profere essas palavras. Quando olhamos as passagens do Novo Testamento em Mateus, Marcos e Lucas, encontramos Jesus realizando milagres. Jesus realiza curas. Ele opera restaurações e perdão. E ele é observado por alguns dos líderes da nação judaica. E eles não gostam e não ficam convencidos. Veem que ele opera com o poder de Deus para perdoar pecados e curar pessoas. E o que eles fazem? Dizem que não é Deus quem dá esse poder a Jesus, mas é o diabo que lhe dá aquele poder. Então, eles atribuem as boas palavras da graça sob a qual Jesus opera, não a Deus. Eles não dão glória a Deus ou glória a Jesus. Atribuem tudo ao diabo. Se fizermos isso, se isso se torna uma atitude recorrente, se isso continuar acontecendo por um bom tempo e não algo ocasional, dizendo ou usando o nome de Deus de uma forma equivocada, mas uma atitude persistente, se faço isso persistentemente por um longo período de tempo, me fecho cada vez mais e mais para a direção sutil do Espírito Santo que trabalha em mim para me acordar para aquela consciência do pecado. Se vou me fechando mais e mais e mais e mais e mais por um longo período de tempo, eventualmente vou chegar ao ponto em que não conseguirei mais ouvir o chamado do Espírito Santo em meu coração. Não conseguirei mais ouvir o que Ele quer mudar em minha vida. Então, se isso aconteceu, nem mesmo Jesus pode fazer nada a respeito. Nem pode me perdoar de coisas que não confessei a Ele. Penso que isso é o que Jesus está falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo apenas nos guia até Jesus. Se não entregamos mais nossa vida a Jesus, se não confessamos nossos pecados a Ele, então Ele não pode mais cuidar disso e nem me perdoar, e isso estará presente no dia do julgamento. Se ainda estou preocupado de ter ou não cometido esse pecado, tenho certeza que ainda estou aberto à voz sutil do Espírito Santo e ainda não cometi esse pecado. Querido amigo, não esqueça, você é nosso convidado especial em toda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no sábado pela manhã, onde nós temos ali um momento de estudo daquilo que é apresentado aqui no Lições da Bíblia. Nós temos as nossas classes, tem um professor que dirige, você é convidado especial. Chega lá e diga assim, olha, eu sou um convidado do programa Lições da Bíblia. Eu tenho a certeza que você vai curtir muito e dizer para você que você é bem-vindo em toda a comunidade adventista do Sétimo Dia. Amigos, vou fazer o processo inverso aqui. Ok. Tá? Normalmente o guia de estudos, né? Normalmente não, sempre, né? Ele divide por dias, para quem tem o guia, divide por dias, para que cada dia se estude um assunto. Um aspecto do tema, né, pastor? Exatamente. É um aspecto do tema, não um assunto, né? E eu vou inverter o processo, vou começar ao contrário aqui, tá? Mas antes de trabalhar o último assunto aqui, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, o que é o pecado contra o Espírito Santo, queria que vocês definissem rapidamente, só para a gente contextualizar, qual é o trabalho do Espírito Santo hoje em nossa vida. Eu creio que uma expressão que Jesus usa quando ele está conversando com os discípulos, algumas horas antes de ser preso, de ser crucificado, ele coloca o Espírito Santo como uma promessa, e uma promessa de companhia.
E ele até fala sobre a certeza de não nos deixar órfãos. E ele então denomina a função do Espírito Santo. Ele fala, eu vou enviar um consolador. Essa expressão que Jesus usa, um ajudador. Eu entendo assim... A gente vai aprofundar um pouquinho isso semana que vem. Isso, mas é só para a gente entender isso. Mas eu vejo assim, ele vem naquele momento, pastor, quem consola vem para consolar quem está passando por alguma dificuldade, está passando por um momento de desafios, está enfrentando alguma luta. Então, eu creio que o Espírito Santo é esse personagem da Trindade, é o Deus que vem para nos apoiar, para nos ajudar, para nos levantar, para nos confortar, para nos fortalecer. A função do Espírito Santo é exatamente de estar conosco, é um companheiro, é um amigo. Ele não é um ser que vem para nos julgar, que vem para nos punir, que vem para apontar nossos defeitos, porque às vezes a gente olha para Deus e vê Deus assim como um ser que está espreitando, procurando alguma coisa errada na gente. Mas Jesus falou assim, não, vocês não vão ficar sozinhos, porque Jesus já estava antecipando já para eles os acontecimentos, já mostrando para eles os acontecimentos, e aí Jesus fala assim, olha, agora vocês vão ter um amigo, vocês vão ter um conselheiro, alguém que vai estar do lado de vocês, para ampará-los, porque Jesus sabia a que tipo de situações nós estarmos sujeitos, né? Então, pastor, eu vejo assim, o grande interesse de Jesus, e quem está nos assistindo aqui, quem sabe olha para Deus e pensa assim, será que Deus se importa comigo? Será que Jesus tem interesse pelo que eu sofro? Então, veja no que Jesus diz, na expressão de Jesus, exatamente na função do Espírito Santo. Ele vem com essa tarefa de ficar do seu lado, mais ou menos como aquele amigo que põe a mão no teu ombro e fala assim, olha, eu estou aqui do teu lado para te ajudar e eu posso te dizer algumas coisas que te orientam para te ajudar. Amém. Eu vejo assim, pastor, o Espírito Santo na descrição de Jesus. Muito bom. Eu vejo da seguinte maneira também, pastor, acrescentando, né? Porque a função dele é tão ampla na nossa vida que seria impossível a gente passar uma vida dizendo, não, o Espírito Santo faz isso, faz aquilo, nós não esgotaríamos o assunto. Mas eu vejo no Espírito Santo assim, aquele que ele coloca em mim a vontade de fazer tudo aquilo que é bom. Não há nada que eu tenha inclinação para o bem que não tenha começado com a intenção do Espírito Santo na minha direção. Todas as coisas boas que eu tenho no meu coração, que eu desejo fazer, foi o Espírito Santo quem colocou e foi o motor quem fez com que eu fizesse. Por exemplo, um pai que olha para o filho, né, sente aquele amor, aquele carinho, aquele apego. Isso é a influência do Espírito Santo. Não é uma coisa assim tão natural da nossa natureza ir nessa direção. Quando eu atravesso a minha rua e vou ajudar o próximo, influência do Espírito Santo. Então, nós temos N motivos, N razões para louvarmos e bendizermos o nome de Deus, porque Ele está do nosso lado, como o pastor Lamarck disse, né? Porque senão nós estaríamos na mais absoluta treva do pecado. Todas as nossas inclinações seriam só para o mal. Mas o Espírito está do nosso lado, dizendo o quê? Filho, vamos andar para um caminho melhor. É uma obra de restauração, né, pastor? Isso. De restauração. Por isso que Jesus falou assim, olha, quando diz para Nicodemos, né? É necessário você nascer de novo, da água e do Espírito. É Ele quem nos dá essa nova vida, que para nós é nova mesmo. Né? Ok. Marcos capítulo 3, verso 28 e 29. Em verdade vos digo que tudo que será perdoado aos filhos dos homens, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. O que é o pecado contra o Espírito Santo? Eu vejo assim, pastor, como justamente uma consequência, um resultado do isolamento nosso de Deus, da nossa autossuficiência, da nossa obstinação. Porque como o pastor Marcelo falou antes, nós temos essa tendência, nós somos inimigos de Deus, nós nascemos inimigos de Deus. Romanos 5 fala, quando nós éramos inimigos de Deus, Cristo nos trouxe, nos redimiu, nos intercedeu por nós, nos resgatou, muito mais agora que nós somos. Então, nós temos essa tendência. O Espírito Santo, na realidade, é Ele quem restaura em nós a vontade de querermos Deus. E depois o interesse de continuarmos andando com Deus.
desde da vontade até o processo de continuidade, é obra do Espírito Santo. Então, o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Seria justamente quando eu não aceito essa ajuda e eu fico à minha própria vontade, eu fico dependendo da minha natureza. Então, quando eu não aceito, a minha tendência natural vai ser o quê? Me afastar de Deus, não sentir remorso pelo pecado, não sentir dificuldade para fazer as coisas erradas. Isso, naturalmente, eu vou fazer as coisas que são prejudiciais para mim, eu vou cometer os pecados, como as pessoas denominam, porque justamente eu estou longe de Deus. Sem o trabalho do Espírito Santo. Por que eu peco contra o Espírito Santo? Porque eu não aceito o conselho dele. Eu entristeço por quê? Porque o Espírito Santo sabe que se eu continuar nesse caminho, eu vou me destruir, eu vou trazer problemas para mim, físicos, morais, psicológicos, eu vou sofrer, e isso deixa o Espírito Santo triste. Como você mesmo falou, como o pai que fala com o filho. E aí, nesse processo, eu entendi isso de uma maneira muito prática, numa experiência que eu tive na minha vida. E eu já explico o que essa experiência tem a ver. Eu fui uma vez ajudar um grupo de amigos a capinar o pátio da escola, onde o pai deles era diretor. E eu, com as mãos finas, não tinha costume de pegar no cabo da enxada, cresci dentro de casa, no apartamento, e eles acostumados lá a fazer aquilo, e o pai também, e eu não quis passar vergonha. E eu peguei no cabo da enxada. No primeiro dia que nós fizemos lá o trabalho, no final do dia, eu estava com as mãos todas cheias de bolhas e doendo muito. Até a mãe deles ficou preocupada, foi me ajudar. Mas depois, o segundo dia, o terceiro dia, eu já não estava sentindo mais. Já tinha ficado calejado. Então, pastor, eu pude entender o que é o pecado contra o Espírito Santo. É como se fosse esse processo onde você vai calejando a tua sensibilidade. Você vai resistindo e aquilo vai se tornando insensível. E até o momento que você não consegue mais ouvir o Espírito Santo, você não aceita mais o argumento do Espírito Santo e muito menos se importa com os argumentos do Espírito Santo. Aquilo ficou calejado, teu coração está endurecido. O Espírito Santo não deixa de você, ele não desiste de você, só que você já não se torna acessível pela sua obstinação e pelo processo de resistência ao Espírito Santo. Essa experiência me ajudou a entender, foi muito claro para mim. É o famoso tô nem aí, né? Olha, já não me importo mais. Ele pode falar o quanto quiser, ele pode berrar no meu ouvido, eu não me importo, né? Não me toca mais, né, pastor? Isso, eu exemplificaria da seguinte maneira, pastor Gilmar. Na China, na Índia, melhor dizendo, para anestesiar uma pessoa, eles usavam muito a questão do hipnotismo. Só que, é claro, nem sempre funcionava, na Índia lá no passado. Pois a China usava um pouco da acupuntura. Já em Roma, eles davam bebida alcoólica. Quando ia, por exemplo, fazer algum tipo de operação, e naquele tempo, imagina, né, como eram as operações. Aí, em 1844, um indivíduo, ele era dentista. E você sabe, quando a pessoa extrai um dente, é uma dor sem fim, né? E um dia ele estava num cinema e ele percebeu que era solto um gás que fazia as pessoas rirem, diante da apresentação que era feita. E esse mesmo gás, além de fazer rir, fazia com que as pessoas não sentissem dor. Quando elas levantavam e iam tropeçando nos bancos, elas não sentiam dor. Falei, opa, vou usar isso aí na minha prática de trabalho. E desse processo se inventou a anestesia que nós temos hoje. Quer dizer, como é que você pode passar, às vezes, 10, 12 horas em cima de uma mesa de cirurgia e você não sente tudo aquilo que o médico está fazendo com você? Às vezes está até ouvindo e vendo, né? Dependendo, exato, mas não sente. Se for uma cirurgia, uma anestesia local. Então, a mesma coisa acontece quando uma pessoa se coloca, o pastor disse aqui, o pastor Marco, você se coloca tão longe de Deus que, meu amigo, não faz a menor diferença se Deus está te chamando. Usando sua expressão, o indivíduo vai ficando anestesiado. Insensível. Então, o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado específico. Não é um pecado específico. Muito bem colocado, pastor. Pode ser qualquer prática contrária à vontade de Deus, né? E resistência. Ela é uma prática constante. Qualquer prática constante que vai me... desobediência. Que vai tirando de mim essa sensibilidade, me anestesiando à voz do Espírito Santo tentando me dizer, você está fazendo errado. Chega um momento que o indivíduo ele sabe que aquilo
até num conceito, ou no que ele aprendeu, ele sabe que aquilo não é a melhor coisa, mas ele fala assim, mas isso aí para mim não está afetando nada, não me traz nenhum problema, eu estou dormindo, eu estou levantando e estou procurando outras coisas mais nessa direção, então não interessa, aquilo que antes afetava, que impressionava, que até causava um mal-estar, aos poucos aquilo vai diminuindo até o momento que não sente mais nada. Sim. O Espírito Santo se entristece porque, primeiro, ele foi rejeitado, a ajuda dele foi rejeitada. E depois, o indivíduo vai caminhando cada vez mais para longe dele e o Espírito Santo sabe que vai chegar um momento em que ele não vai mais ouvi-lo, aí, naturalmente, ele vai mergulhar no pecado, no contexto da natureza dele, que é se afastar de Deus, inimizade contra Deus e fazer tudo o contrário àquilo que Deus quer, que é o nosso bem. O que Deus quer é o nosso bem. Muito bom. O pastor, guarda essa observação, pastor Marcelo. Nós vamos para o intervalo, porque com certeza surgiu agora uma pergunta lá do telespectador. Com certeza. Como eu sei que eu não estou pecando contra o Espírito Santo? Sim. A gente responde na volta, tá bom? Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Obrigado pela audiência. A gente volta já. Voltando, você está acompanhando o programa Lições da Bíblia. Começamos a trabalhar aqui o que é o pecado contra o Espírito Santo. E aí a gente foi para o intervalo com aquela dúvida, com certeza sempre surge. Como que eu sei que eu não estou pecando contra o Espírito Santo? Bem, pastor, só o fato da pessoa fazer a pergunta... Ou não pequei contra o Espírito Santo? Só o fato da pessoa fazer essa pergunta, ela se importar, será que eu não fui longe demais? É sinal de que a pessoa não foi. Porque ela ainda se importa. Ela ainda está disposta a ouvir a voz de Deus, dizendo para ela assim, filho, não é por aí, vai por aqui, ou então retrocede no caminho que você está. Então, louvado seja Deus que todas as pessoas que se importam com isso, ainda têm chance para elas. E o Senhor está de braços abertos para recebê-la de volta. Né? Então, o simples fato do indivíduo ter percepção de que, como que eu sei, já significa que o Espírito está trabalhando, isso, ele tem uma prática, mas ele ainda tem a percepção. Ainda tem como mudar de vida. Não está anestesiado ainda, está sentindo. Pastor, o senhor falou outra coisa no outro bloco que me fez pensar uma coisa. Veja, Nínive, Jonas, eles estavam num profundo vida de pecado. Jonas foi e pregou. Todos se arrependeram da cidade, se vestiram de saco. O próprio rei proclamou que, olha, Senhor, tenha misericórdia de nós. Não dá para entender como é que a próxima geração, logo em seguida, que eram os filhos desses homens que se arrependeram, eles pensaram diferente. Aí veio o que? A destruição da cidade de Nínive acabou com tudo. Já Sodoma e Gomorra, ainda Abraão falou assim, se tiver 50, não destruo. Se tiver 40, 30, se tiver 10, Senhor, só 10. Não, eu não destruo. Nem 10 não tinha. Malemar tinha o coitado do Ló. Né? E Deus teve que destruir a cidade, porque eles não ouviam. A própria Bíblia menciona que Ló foi atrás dos genros e das filhas, né? E elas não quiseram saber, rapaz, você está louco, imagina. Elas já estavam longe demais. Para elas não tinha mais como o Senhor alcançar. Né? É por isso que é importante, pastor. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que destacar, e nem que isso seja uma redundância aqui, mas a gente tem que destacar, o Espírito Santo não desiste da gente. Porque alguns acham que o Espírito Santo vai embora e abandona a gente. Ele não desiste da gente. Quem diz isso somos nós dele. Né? Nós que resistimos e nós criamos essa insensibilidade. A segunda coisa, como que as coisas acontecem? Isso que você citou, mas existe também aquele momento em que a gente vê o ministério de Jesus. Eu acho que duas ocasiões especiais, e inclusive essas ocasiões, foi uma maneira de Deus ajudar aquelas pessoas que estavam resistindo ao convite de Jesus, à pregação de Jesus. A primeira foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro ficou 4 dias no túmulo, e era comum, a tradição daquelas pessoas, que uma pessoa era considerada morta a partir do 3º dia na tumba. Então Jesus deixou um dia a mais, para mostrar para eles que aquilo ali era um milagre, e aquilo era divino, não era fabricado. Mesmo assim, eles queriam matar agora Lázaro e Jesus, para tirar da frente deles qualquer prova de que aquilo era de Deus. Segundo momento, quando eles vão prender Jesus, e Jesus pergunta, quem que vocês procuram? E eles falaram, Jesus. Ele falou, eu sou. Naquele momento que Jesus falou, eu sou, ele se revelou para eles. E quando Pedro corta a orelha do servo de Malco, eles veem que Jesus, na frente deles, Jesus cola a orelha que tinha saído da cabeça dele. Isso é um milagre.
mas a resistência deles era tão grande e tinha sido tão intensa e avançou num processo, pastor, que eles não conseguiram ver Jesus como Filho de Deus e muito menos reconhecer que eram pecadores. Então a gente percebe até onde o ser humano pode ir. Você se refere resistindo. Está se referindo aos discípulos? Não, eu digo os que foram prender Jesus. Porque os soldados que estavam ali foram prender Jesus, eles viram, Deus deu uma oportunidade para eles verem que realmente Jesus era o Messias. Porque eu estava pensando em Judas, quando você estava falando, e eu pensei em Judas. Sim, ele estava ali junto também. Exatamente. Mas também foi incluído todos que estavam ali, pastor. Porque no caso de Judas, você vê que foi intencional, assim, o Senhor proveu vários momentos para que ele viu muitos milagres. Se atinasse, como diz lá na sua terra, né, pastor? Se atinasse, né? Para percebesse. Parar aquele processo de distanciamento e resistência. Mas aí a gente pensa assim, mas no meu caso, qualquer um de nós tem a graça de Jesus para nos libertar de nós mesmos. E o nosso maior inimigo somos nós. Qualquer o nosso obstino um de nós tem a graça de Jesus para nos libertar de nós mesmos. Que é um grande desafio. Porque nós somos o nosso maior inimigo, né? Exatamente. Quando confiamos em nós, a obstinação, a teimosia. Obstinação quer dizer isso, determinação em não retroceder. E tem duas frases no guia de estudos que eu queria colocar. Há, na verdade, apenas uma pessoa que Deus não pode perdoar. Aquela que se recusa persistentemente a vir a Jesus para obter o perdão. Então, ela não assume que é pecadora, né? Exatamente. Não, eu não estou com problemas. Deus não pode perdoar. Deus tem problemas, eu não. Em realidade, é assim, né? Pelo poder de Deus, Deus pode todas as coisas. Exatamente. Mas o Senhor respeita a minha decisão. Por isso Ele não pode nos perdoar. Sim. Não que Ele não queira e não que Ele não possa. Ele não interfere. Mas Ele respeita. Exatamente. Ele respeita. É a nossa liberdade de escolha, né, pastor? Exatamente. E a outra frase que eu quero colocar, a blasfêmia contra o Espírito Santo é cometida apenas no contexto de uma postura persistente de incredulidade e de hostilidade aberta para com Jesus. Acho que vale a pena a gente... Persistente, incredulidade e hostilidade. Até o guia colocou aqui, é um decidido estilo de vida, aberto, no caso franco. de prática errada. Perfeitamente. E isso vai... levando a situação... Tapando o ouvido, anestesiando, tornando insensível. Essa ilustração do pastor Marcelo foi muito, muito forte. Eu me lembro que no começo, quando eu era ainda garoto, eu ia no dentista, lá no Rio Grande do Sul, e ele anestesiava. No começo, assim, eu ficava meio depois... só que eu ficava mordendo assim o canto da boca, porque eu não sentia nada, eu achava aquilo legal, eu achava aquilo interessante, porque eu não sentia. Só que depois que passava o efeito da anestesia, doía e doía, ficava às vezes até cortava a minha boca. E um dia o dentista descobriu, ele falou assim, mas você está mordendo a tua bochecha e não pode morder? Eu falei assim, mas não estou sentindo nada. Sabe, eu acho assim, nós vamos nos tornando insensíveis ao chamado do Espírito Santo e a gente vai somente criando para nós problemas e nós vamos nos machucando. E quando a gente percebe, a hora que a coisa aparece, que as consequências vêm, a gente vê a grande dor que isso causa para nós. E por isso que o Espírito Santo se entristece, porque ele não quer que a gente passe. É como o meu dentista dizendo, não morde aí, você vai machucar, mas eu não estou sentindo nada, está gostoso morder a bochecha. Depois eu senti a dor, aí eu vi que o dentista tinha razão. Porque o resultado do pecado, pastor, é a morte. Esse é o resultado do pecado. E é isso que o inimigo quer fazer com a gente, né? Às vezes um colega falou assim, o pecado, o inimigo de Deus nos leva através do pecado para o chão, nos faz rastejar, né? E pisa em nós. E a gente, exatamente isso que você colocou, você vai mordendo porque a não bochecha sente. com a sensação, né? Não está sentindo nada. Não está sentindo, mas está até parece divertido, parece brincadeira. Exatamente. Depois que passa o efeito da anestesia, aí você vê. Agora, pastor, só para não perder a sua frase aí, um sente tristeza por nós e o outro sente alegria, né? Quer dizer, o Espírito Santo se sente triste porque nós somos para o chão. Já o nosso inimigo, ele sente o quê? Prazer. Ele diz, nossa, olha, que vitória eu consegui.
Outra coisa que me chama a atenção, pastor, nós não conseguimos vencer as leis da física. Por exemplo, você não vence a lei da gravidade. Você tem que aprender a conviver com ela, mas vencê-la você não consegue. Você, por exemplo, não consegue vencer a lei da rotação da Terra. Faça você o que você quiser, a Terra roda. Mas vencer a vontade do Espírito Santo você consegue. Que coisa incrível, né? A liberdade que Deus deu para o ser humano. Você pode decidir o caminho que você quiser. Para que nunca você venha jogar na minha cara e dizer o seguinte: Senhor, eu não fui aquilo que eu queria ser, porque o Senhor não me deixou. Então, essa liberdade que Deus nos dá, ela é maravilhosa, só que ela cobra uma responsabilidade. E é isso que o Espírito Santo está dizendo: filho, abra sua mente, pense melhor o caminho que você vai trilhar. É porque, escolha bem. em realidade, é o caráter de Deus que está sendo colocado aqui. Como Ele é um Deus amoroso, e só existe amor verdadeiro onde há liberdade, Ele tem que me conceder essa liberdade. Amém. Agora, vamos trabalhar um pouquinho como isso vai acontecendo gradativamente. E a gente tem algumas palavras de textos bíblicos. Primeiro, resistir ao Espírito Santo. Nós não devemos resistir. Como isso acontece? O texto é Atos, capítulo 7, verso 51, né? 51, é isso? 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Bom, acho que a história, aí está querendo se referir à história do povo de Israel, né, pastor? Jesus até contou aquela parábola. O camarada plantou a vinha e deixou com homens que estavam arrendados. Pois ele mandou servos irem lá, os caras mataram os servos. Ele mandou outros servos, mataram também. Ele falou o quê? Não, vou mandar meu filho, porque se eu mandar o meu filho, eles não vão matar o meu filho. Pois mataram o filho. Então, o povo de Israel fez a mesma coisa. Desde que a nação começou lá, 1500 anos antes de Jesus, lá do Êxodo para frente, o Senhor sempre falou para o povo. E eles sempre rejeitaram os profetas. Você vê que na época dos reis, houve 40 reis, houve 120 profetas que Deus enviou. E todos eles, na sua grande maioria, foram rejeitados. A intenção de Deus sempre em salvar. E isso, sempre era o resgatar. Espírito Santo dizendo o quê? Filho, volta para mim. Pensa melhor. Até que finalmente ele fez o quê? Não, eu não vou mais mandar profeta, eu vou mandar o profeta, eu vou mandar o meu próprio filho. E lá diante de Pilatos eles falaram o quê? Quem que vocês querem? Não, nós queremos que você solte Jesus, o Barrabás, e nós queremos que você crucifique quem? O Jesus chamado Cristo. Agora César é o nosso rei. Então eles disseram claramente, nós não queremos mais o Senhor como nosso rei. Quer dizer, a nação disse claramente, depois de todos aqueles séculos, né, dizendo não, não e não. Agora nós tomamos a decisão final. Você me fez lembrar do texto de Mateus, capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. E aí, na sucessão, no contexto, ele vai dar aqui, no capítulo 24, os sinais da destruição de Jerusalém. Mas me impressiona essa expressão. Quantas vezes? Eu vim atrás e vocês me resistiram, né? Até mesmo a oração de Jesus na cruz, quando ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus está definindo exatamente o que acontece conosco quando nós nos afastamos de Deus, da influência de Deus e nos colocamos à disposição ou totalmente sob a influência da nossa natureza e de Satanás. Nós achamos que sabemos o que estamos fazendo. Nós nos consideramos controladores, nós nos consideramos suficientemente capazes de cuidar da nossa vida, mas nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós estamos sendo dominados por uma natureza má e por um ser rebelde que só quer nos destruir. Esse processo, pastor, essa circunstância, esse caminho, essa escolha, é um caminho muito triste. E aquelas pessoas que estavam ali ao pé da cruz, elas tiveram a oportunidade de ver, de ouvir e de presenciar
a divindade de Cristo, os milagres de Cristo, a misericórdia de Cristo. Muito mais do que nós. Muito mais do que nós. nós Temos que ler. Eles viram. Então, essa é a prova de que não é eu tenho que ver o milagre para eu acreditar. Eles viram e olha só. Não é isso que vai fazer a Só diferença. Endureceu mais o coração. Por isso que João vai escrever dizendo que mais bem-aventurado é o que não viu e creu. Né? E creu, né? Mas ali naquele contexto a gente vê o nível que a gente chega. Então nós não podemos chegar nesse nível, permitir que a gente já ande de uma maneira que a gente nem sabe o que está fazendo. Porque não sabem, eles mataram Jesus e não sabiam. Não sabiam assim, eles tinham responsabilidade por aquilo, eles tinham, a culpa era deles, a escolha era deles, mas assim, era uma ignorância natural deles. Não conseguiam ver. O que o Espírito Santo faz? Ele abre a nossa visão, ele abre os nossos conceitos, ele ajuda a gente a mudar a direção, a mudar as prioridades na vida, a mudar a importância da vida. Ele nos ajuda a abandonar coisas que nos destroem. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Sem ele, nós vamos fazer coisas que nós achamos que sabemos, mas nós não sabemos que estamos fazendo. Muito bom. Tenha certeza de que o Espírito Santo, através deste programa, está querendo dar um recado para nós e para você que nos acompanha. Quantas vezes, quantos momentos e mais uma vez, mais um momento, o Senhor tem um recado para dar para a nossa vida. Será que nós não temos algo para abandonar, algo para deixar de lado, um persistente erro, para que o Espírito continue atuando na nossa vida? Nós vamos por intervalo, nós voltamos já. Estamos voltando para o nosso último momento do programa de hoje. Nós estamos trabalhando aqui como a gente vai, ao longo da vida, adotando um estilo de vida de rejeição, de rebeldia, nós podemos não ouvir mais a voz do Espírito Santo. A gente trabalhou resistir agora o entristecer, que está em Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Como a gente entristece o Espírito Santo. Pastor, eu vejo da seguinte maneira. O Espírito Santo é uma pessoa, por isso que ele pode ser entristecido. Você não entristece objetos. Muito bom, pastor, isso mesmo. Outra coisa que a gente vê, ele vai falando ao nosso coração. Toda vez que nós não fazemos a sua vontade, nós nos colocamos... Desculpa, um objeto é uma energia, né? Não resistimos uma força, uma força enérgica. Ele tem uma personalidade. Tem uma personalidade. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E nada dessas ideias, né, que a gente vê por aí. Sim, que a Bíblia o revela como uma pessoa. Né? Aí você vê claramente assim, a resistência a ele vai entristecendo, porque como disse, já mencionou aqui o pastor Lamarques, ele não quer que a gente passe por todas aquelas situações. É como um pai. O pai disse para a filha assim, filha, não casa com esse cara. Esse cara vai te trazer dor na vida. Não, pai, mas eu amo. O topete dele vai lá na frente e volta. A gente que já trabalha com jovens já há bastante tempo já sabe como é que é a conversa, né? Não, pai, mas ele é lindo, lindo. Tá bom, filha, você quer? Eu vou fazer o seu casamento. Mas o pai não fica feliz. Aí a vida passa, o casamento acaba, a filha volta e o pai, claro que aceita, né? Com amor. E é isso que o Espírito Santo também faz. Mas a tristeza que ele sente pela filha ter destruído sua vida pelo é muito sofrimento, grande. né? E isso que podia ter sido evitado, Podia né, ter pastor? sido evitado. Então, por isso que o Espírito Santo trabalha o tempo todo. Agora, há pessoas que, mesmo vendo a tristeza do pai, continuam o quê? Obstinadas. Não, é assim, eu estava certo, você estava errado. E aí, conforme o tempo vai passando, chega uma hora que faz o quê? O pai muitas vezes diz assim, olha, quer viver a sua vida? Você vive lá a sua vida, porque não tem mais o que eu posso fazer por você. Tudo que eu podia fazer com o pai, eu já fiz. Então, agora você vai colher todas as consequências daquilo que você fez. Existe um texto, pastor Marcelo, que nos fala muito próximo dessa necessidade. Filipenses capítulo 1, verso 6, diz assim, aquele mesmo poder que começou a boa obra em vocês, há de terminá-la até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, o Espírito Santo é quem nos convence, é quem trabalha conosco, quem nos tira dessa condição de inimigos de Deus e nos leva para próximos dele, de Deus. Ele não pode ser deixado pelo caminho, ele não pode ser abandonado, deixado para trás. Ele tem que continuar conosco. Isso continua com relacionamento, continua com atitudes,
atitudes que são relacionadas à vontade de Deus, ao plano de Deus, ao que a Bíblia Sagrada nos diz, e até diariamente, pastor Gilmar, a gente conversando com o Espírito Santo, pedindo, aceitando as orientações dele, que acaba sendo uma luta, mas esse poder que convenceu a gente, que começou o trabalho, ele vai nos ajudando paulatinamente num processo de restauração e de aproximação de Deus. O que ocorre ao contrário quando nós também rejeitamos, também é um processo que nos afasta de Deus e do Espírito Santo. Então, essa obra é contínua. Né? Muito bom. É interessante o contexto de Efésios capítulo 4, né? Que tem a ver também com os relacionamentos, com a comunidade, como a igreja vivia. É interessante, pastor, que nas parábolas de Jesus, principalmente no livro de Mateus, pecado na questão das parábolas é sempre você não ir em direção ao outro. Porque, lógico, né, o livro de Mateus ele é escrito para explicar sobre a rejeição de Deus para com o povo de Israel. E essa igreja que iria surgir depois da destruição de Jerusalém, ela teria que fazer o quê? Recomeçar tendo uma comunidade. Seria a igreja cristã depois do ano 70. Então, o mais importante era o quê? Era a comunhão. Eles não iam ter mais uma igreja templo. Então, a comunhão seria feita onde? Nas casas, e o momento áureo seria a Santa Ceia. Nesse caso relacionamento, né? Nesse caso é um estilo de vida que o indivíduo adotou após aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Sim, vou viver na comunidade religiosa. Exatamente, né? exatamente. E Paulo dá esse contexto. Olha, quando você não aceita a comunhão com o Pai e a comunhão com o próximo, você está entristecendo o Espírito, você está apagando o Espírito. Né? Porque tem muita gente que pensa assim, né, pastor? Aí eu vou, sabe, pastor, eu não preciso mais ir na igreja, porque eu vou assistir lições da Bíblia. Então, eu fico em casa e eu não preciso comungar com os irmãos. Não, o objetivo da Novo Tempo não é esse. Você tem que ter a sua comunidade religiosa com a qual você conviver. Sim. Isso é necessário. Nós trabalhamos em um programa aqui exatamente sobre isso, nessa temporada, que o Espírito Santo quer que eu desenvolva as minhas, a minha vida, talento, meus talentos, meus dons. E as minhas características de cristão convertido em comunidade, porque ali é desafiador. Mas né? é aí que está a dificuldade, pastor, porque nós naturalmente não queremos isso. E aí, por que Deus nos coloca num contexto desse? Porque Ele não quer que nós alimentemos essa natureza, que é inimiga dele, que é a natureza que a gente nasceu, mas Ele quer que a gente resgate esse novo ser que o pastor Marcelo mencionou no discurso de Jesus com Nicodemos. Você precisa nascer de novo. Agora, ter compaixão pelas pessoas, ser tolerante pelas pessoas, com as pessoas, amar as pessoas, isso é difícil. Praticamente, você está andando na contramão do mundo. Você está andando na contramão, você está indo contra a tua natureza. E se você não tiver a obra do Espírito Santo na tua vida, você não vai querer fazer. Então, entre resistir e aceitar e se render à influência do Espírito Santo, a linha é tênue, mas ela está definida pela minha escolha. Eu não quero mais que o Marco controle, eu quero que o Espírito Santo controle, dirija, me influencie. É uma escolha que eu faço. E é um processo também que vai me levar a me aproximar de Deus e acabar sendo como mais próximo, mais semelhante a Jesus, né? Perfeito. Quanto mais eu estou na comunhão com o outro, mais perto eu estou de Deus, né? O pecado me leva a ser recluso, mas o Evangelho me leva a viver com todos, né? E, uma boa frase essa, professor. Pois é. Essa é a frase de sala de aula. Sim, grande. É uma boa. O pecado vale pena, né? Me leva a ser recluso. Mas o Evangelho me propõe a viver com todos. Não é só com a minha comunidade, é com o mundo todo. Sim. Né? Por isso que o Evangelho, Jesus falou assim, vocês começam por Jerusalém, vão para Samaria, mas vão depois para onde? Os confins da terra. Então, esse é o objetivo do Evangelho. Exatamente. Porque um dia eu vou morar num céu onde todos os salvos vão estar lá. Eu vou ver com todos. Desculpa, pastor, eu tenho falado aqui sobre, inclusive em outros programas que fala de relacionamento aqui da Novo Tempo, sobre família, eu tenho falado que uma das características mais evidentes hoje do afastamento do ser humano de Deus é o isolamento e o individualismo. E isso é uma marca do pecado. A Bíblia descreve que essa foi a principal característica de Satanás que o levou a se afastar de Deus. É isso que o pastor Marcelo disse, é o isolamento, meu individualismo, não individualidade. Individualidade é o que eu sou,
Mas o meu individualismo, a minha individualidade é aquilo que eu sou e eu convivo com os outros e aprendo a me relacionar com os outros, mesmo com a minha individualidade. Agora, o meu individualismo, o meu isolamento, ele não permite, ele não quer que eu me relacione com os outros. Esse individualismo quer que eu use os outros como objeto. E o nosso relacionamento hoje na sociedade, ele é incentivado a usar as pessoas, que o relacionamento olhe os outros como objeto. E isso não é do céu, isso não é de Deus. Essa obra o Espírito Santo quer fazer em nós, quer nos mudar a sair do isolamento, né? Nós trabalhamos isso em algum momento aqui. Eu me torno um indivíduo egoísta e o meu conceito de felicidade está centralizado em mim mesmo. Eu quero ser... Felicidade individual absoluta. Sempre que a gente conversou, lembra que a gente conversou naquele curso lá? Isso. Felicidade, a síndrome do pensamento da felicidade individual absoluta. E é o que nós estamos vivendo hoje. A resistência ao Espírito Santo é pensar em mim mesmo. Não que eu não deva ser feliz ou que eu não possa ser feliz, mas só eu ser feliz. Só eu vou ser feliz. Os outros, eu vou usá-los para eu ser feliz. E se tiver que te entristecer, pastor Gilmar, entristecer você, pastor Marcelo, eu faço isso. Em função dessa síndrome. Do meu prazer, né? Porque a felicidade está relacionada com uma escolha que eu faço também com as pessoas que eu convivo. Exatamente. E às vezes eu deixo algumas coisas de lado para que o ambiente seja feliz. Para que e todo não mundo essa ganhe, felicidade individual absoluta. Exatamente. Sou eu, olho para o meu mundo, importa o que eu quero. Interessante, pastor, que em inglês a palavra para pecado é sin, né? S-I-N. E no meio tem y, que é eu. Então, no centro, na língua inglesa, o centro do pecado é o quê? É prefigurado no eu, né? É eu achar que eu sou a medida de todas as coisas. Já sobre a ação do Espírito Santo, Deus é a medida de todas as coisas. Mas Ele dá essa liberdade para que eu possa viver a felicidade compartilhada com todos. Muito bom, e se isso não acontece, eu também estou entristecendo o Espírito Santo. Há uma outra frasezinha, só queria comentar antes de ir para o último aspecto, que é apagar o Espírito. A falta de integridade moral também entristece o Espírito Santo. Exatamente. Que acaba acontecendo exatamente meio que paralelo, né? O isolamento, né, pastor Marcelo? O isolamento, o individualismo me leva a uma necessidade de satisfação absurda, extrema das minhas emoções, dos meus desejos, que muitas vezes fere o direito humana dos outros, a ética humana, o respeito aos outros e a moralidade que tem que ser, não é o moralismo, a moralidade, aquele consenso correto do que é respeitar os outros, respeitar o indivíduo em si, eu perco tudo isso. E a imoralidade, até quando Paulo fala a Timóteo, no capítulo 13, ele fala sobre os tempos finais, descreve todas aquelas características, como as pessoas viveriam, que seriam tempos difíceis. Ele cita muitas vezes egoísmo, isolamento e imoralidade. Ele fala, eles caminham juntos, pastor. E sem o Espírito Santo, a gente mergulha nisso de uma maneira assim tão forte que a gente não consegue perceber que está andando por esse caminho. E acho que está certo, que é um direito meu. Perfeito. É muito triste isso. Exatamente, essa perda dessa percepção é um negócio impressionante. Sim. De tratar o outro como se fosse um lixo, objeto, né? É objeto. É objeto. Esses dias, pastor Gilmar, eu vi num programa por aí, o camarada sofreu um infarto na frente do hospital. E um médico, se não me engano, era um médico que estava passando. Ele olha para o indivíduo lá no chão. Ele simplesmente vai embora. E as câmeras pegaram, né? O camarada ali passando por aquilo. Em 2 minutos ele podia ser socorrido na porta do hospital. Era só para arrastar o camarada, está ali todo o recurso do mundo à disposição para salvar a vida dele. O camarada não faz isso. 5, 6 minutos depois alguém vem, percebe, leva, aí já não tinha mais como. Aí você fala assim, mas como é que alguém não presta socorro? É o que o pecado faz, né, na nossa vida. A gente não se importar com o outro, tendo todos os recursos à disposição para salvar. Por último, para a gente concluir, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19, não apagueis o Espírito. Interessante, pastor, que esse contexto, apagar, né, da ideia do incêndio. Os camaradas, aqueles dois, quando estavam andando ali por Emaús, e Jesus começou a conversar com eles e não perceberam.
Depois que Jesus se mostra e vai embora, eles falam assim, e não é que o nosso coração estava queimando quando ele falava? Não ardia o nosso coração, estava com a chama. Isso, né? a chama, né? Então, assim, quando você está sob a influência do Espírito Santo, seu coração também fica em brasas. Nossa, quanta coisa maravilhosa o Espírito está me comunicando. Mas eu posso apagar. Quando eu não dou ouvidos a essa influência que o Espírito Santo está trazendo a mim. Quando ele fala por meio da Bíblia. Tem gente que faz o quê? O guia de estudo diz aí, interpretam as Escrituras de um jeito errado. Para justamente vir ao encontro daquilo que ele quer, né? Não daquilo que o texto bíblico está falando. Né? Quando eu não dou atenção às profecias, os professores estão apontando, olha, vai acontecer isso aqui, e eu não estou nem aí para elas. Não foi o que aconteceu lá no primeiro século? A Bíblia só faltou dizer o CPF de Jesus, porque tudo ela disse. Ou ela disse o local onde ia nascer, as profecias estavam apontando que era o momento dele nascer. E ninguém foi lá para ver o bebê. Ou vieram lá os reis magos lá da Babilônia, lá daqui, 800, 900, 1000 quilômetros de distância, mas as pessoas que estavam ali, nem Jerusalém, alvoroçando, foi lá para ver o menino. E é interessante, tão longe eles estavam, né? Desculpa, pastor, mas é interessante que esse apagar o fogo não é você pegar um copo de água e jogar no fogo. É você não alimentar a chama com combustível, ou a madeira, ou o óleo, você vai deixando morrer, né? de alimentar. Então, acabou o óleo, a chama ela vai ficando fraquinha e vai diminuindo até que apaga. Acabou a lenha, acabou a brasa, em vez de eu alimentar o fogo, colocar mais lenha, colocar mais brasa, alimentar para que a brasa não apague, o que eu faço? Eu não vou colocando. Então, a chama, ela vai apagando aos poucos, ela não é um momento, não é uma coisa brusca, né? É paulatina. E isso a gente não percebe. E quem sabe quem está nos ouvindo aqui, nesse momento, pode estar pensando assim, mas até quando que eu posso resistir ao Espírito Santo vivendo com esse pecado? Até quando que eu posso resistir ao Espírito Santo insistindo nessa atitude? Eu não posso dizer se é 3 dias mais, 4 dias mais, 1 semana mais, mas eu posso dizer que quando menos você perceber, esse fogo se apaga e você se torna insensível ao Espírito Santo. Se você está preocupado agora, como nós falamos, se você que nos assiste está preocupado agora, é porque é o momento de você parar e deixar que o Espírito Santo dirija você. Amém. Amém. Deus seja louvado, Amém. pastor, por esse apelo, por essa reflexão. Amém. Muito, muito próprio para esse momento. Amém. Vamos agradecer a Deus, porque nós temos o Espírito Santo. Amém. E Ele está trabalhando no nosso coração Deus ainda. seja louvado. Louvado seja o Senhor por isso. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pelo Espírito Santo, pela oportunidade, porque o Espírito trabalha em nossa mente. Amém, Senhor. Pedimos uma bênção sobre cada telespectador, que cada um tenha sido sensível à mensagem apresentada neste programa hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi bom demais ter a sua companhia. Não esqueça jamais as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.